Olá, tudo bem com você? Vamos falar mais um pouquinho sobre esses tais protocolos de acupuntura. Já comentei, não são protocolos, mas ideias para tratamento de algumas questões, de algumas condições de ausência de saúde das ditas síndromes ou doenças. Hoje quero falar de algo que é extremamente importante, que é uma condição que tem assolado muita gente. Vamos falar de fibromialgia. Bom, primeira ideia, mesma coisa, vocês já sabem, né? Sempre observe a causa para que então possa ser desenvolvido o melhor tratamento ou o tratamento necessário para essa pessoa que você está tratando, que você está a cuidar. O que eu diria para a fibromialgia? Primeira coisa, observa a cronicidade que tem essa condição. Há quanto tempo já que ela está sendo apresentada? Além disso, observa se existe síndromes ou de baço ou de rim. Ah, Michel, mas pode ter relação com o fígado? Pode ter relação com o fígado, com o pulmão, com o coração, mas os principais que eu chamo a atenção para vocês é o baço e o rim. Além disso, observa a condição, o estado emocional dessa pessoa e também quais os tipos de patógenos que estão sendo apresentados por essa pessoa através da sintomatologia dela. Agora, para falar de tratamento de fibromialgia, deixo alguns pontos, vocês veem que isso já cresceu e vai ter mais observações, porque essa é uma condição bastante delicada. Eu vou depois fazer um vídeo falando melhor sobre fibromialgia. O que eu deixo aqui para pensar? Pontos para fortalecimento, fortalecer o corpo. Normalmente, essas síndromes que hoje são chamadas de fibromialgia, tem um espalhamento muito amplo, né? Acontece em diversas partes do corpo, acomete o corpo de uma forma geral. Isso tem normalmente relação com deficiências. Portanto, fortalecer a base desse corpo. E qual é a base do corpo pós-nascimento? O baço, o DIN adquirido. Então, primeira ideia, fortaleça o baço. Como? Ponto fonte do baço, baço 3. Ponto, baço 6, ponto de reunião dos 3 canais do pé. Também baço 9, porque ponto mar do baço. Ponto que vai ter uma grande função na promoção de yin desse baço. Além disso, outro ponto que é bastante interessante pode ser baço 15, que ele melhora essa questão de função do Ti do centro. Então, dá uma olhadinha sobre o baço 15, já falei um pouco sobre ele no ponto a ponto, no quadro ponto a ponto, onde debato um pouco a característica dos pontos de acupuntura. Fora ele, estômago 36, né? Ponto mar do estômago, além de ponto mar do canal, né? Quinto ponto de transporte, também é ponto mar inferior desse estômago. Então, vai auxiliar na nutrição, na função e diversos outros aspectos. Podemos pensar também em fortalecer, tonificar IG4. Por quê? Falo de fortalecer e tonificar. Normalmente, IG4 é usado em dispersão para promover a circulação do Ti. Nesse caso, pode ser utilizado em dispersão para aliviar as dores? Pode, mas se o quadro de dor vem por conta da deficiência do Ti, nutrir, tonificar IG4 vai auxiliar a nutrir, a tonificar esse mesmo Ti, né? Junto com o IG4, IG10 pode ser muito interessante, que ele é o Sanli da mão. Então temos o Sanli do pé, que é o estômago 36. O Sanli da mão é o IG10. Então seria um par, uma relação de observação de nutrição da parte superior do corpo. E aí uma hora eu faço uma aula falando da diferença dos pontos inferiores e dos pontos superiores. Por agora, interessante saber que associar
Estômago 36 com intestino grosso 10 é interessante para o fortalecimento do corpo de modo geral. Junto com isso, IG11 pode ser bastante interessante, também ponto mar do intestino grosso. Também podemos pensar em fígado 3 e VB34, pensando em fortalecer, em nutrir os tendões. Novamente, tonificação, fortalecimento, caso isso seja um quadro unicamente de expressão de deficiência. Caso tenha excesso envolvido, às vezes liberar esse fígado, liberar esses tendões com a dispersão de fígado 3 e VB34 pode ser mais interessante. Como disse, o baço é importante, muito importante, porque tem a relação do DIN adquirido. Agora, se o fundamento da vida está fraco, o rim, o baço não vai ter como exercer função. Portanto, observa se tem relação também do rim. Vai lá, ponto fonte do rim, rim 3, ponto de fortalecimento do rim, ponto de tonificação do rim, rim 7. Quarto ponto do canal do rim, ponto mãe da água, ponto metal dentro do canal do rim. Fora esses pontos que estão nos canais, podemos pensar ali diretamente em VC, VC6, VC8, VC12. Esses 3 pontos, principalmente VC6 e VC12, vão ter relação com o TI. O VC6, o TI do aquecedor inferior, VC12, o TI do aquecedor médio. Já o VC8 tem uma relação muito grande com o TI original, com o TI de nutrição ancestral. Então, um ponto bastante interessante para fazer moxa-bustão. Além disso, podemos influenciar diretamente os órgãos importantes e interessantes através dos beixu. Então, bexiga 20, ponto beixu do baço, bexiga 21, ponto beixu do estômago. E acrescento bexiga 22 e bexiga 23. Bexiga 23, ponto beixu do rim. Agora, bexiga 22 é o ponto beixu do triplo aquecedor. E o triplo aquecedor, você que me acompanha já sabe, tem uma relação importante com o yang do rim. Portanto, é uma forma de fomentar esse yang do rim, juntamente, com o beixu do rim. Também deixo aí como a título de pôr para circular o yang e acalmar um pouco as dores, o Yang Kiaomai, o bexiga 62. Agora, uma prática que eu usava bastante e recomendo é a utilização de magnetos. E aí, como é para tonificação, face sul do magneto em contato com a pele. Se você quer saber melhor sobre como funciona o magneto dentro da acupuntura, dá uma olhadinha nesse vídeo que vou deixar aqui na descrição ou aqui no card que vai ser chamado para vocês. Onde colocar magnetos nessa pessoa? Baço 6, baço 21... Baço 21, gente, é o grande luô do baço. Então ele ajuda a relaxar um pouco essas dores generalizadas, porque ele permite a circulação no interior. Então, como é um caso onde o interno está fraco, refletindo no externo, primeiro trato a origem para depois ver resultado na expressão, no ramo. Então, primeiro trata a raiz para depois liberar o ramo. Então, influenciar baço 21 pode acalmar essas dores generalizadas. Então, baço 6, baço 21, estômago 36, IG4, IG10 ou IG11. E aí, nesse caso, não é IG10 e IG11, é ou. Eu recomendo principalmente IG11. Rim 3, Rim 7, VC12 e VC6. Todo dia, a minha recomendação para os pacientes era: coloque os magnetos para dormir. Acordou,
tire os magnetos, passe o seu dia, vai dormir, coloca os magnetos. Então, ensina ao seu paciente onde estão esses pontos e indique-o a colocar magnetos diariamente por períodos, não é para ficar o dia inteiro, mas por períodos. Todos os dias estimular esses pontos para gradativamente melhorar essa condição do interno, de circulação, de nutrição do Qi. Também podemos pensar para alívio da dor especificamente, a dor generalizada, baço 21, que nem comentei agora há pouco, IG4, fígado 3, VB34 e IG11. O IG11 vai auxiliar porque ele vai permitir liberar um pouco desse vento, do calor, da umidade, do patógeno que está afligindo a superfície, o exterior. Para as dores no ombro, nas ombralgias, TA5 e IG15. Para a dor nas pernas, bexiga 62, VB40 e baço 9 ou baço 8. Mas isso pensando somente nas dores, tá? Volto a dizer, trate a raiz e não o ramo para que tenha um maior benefício para o seu paciente. Além da acupuntura sistêmica, podemos ir lá para Coriô. E como é algo abrangente, a minha indicação é massagear a região de VC e VG, ou seja, linha média anterior da mão, tanto na face anterior quanto na face posterior, tanto na palma da mão quanto no dorso da mão, para promover tanto o Yin quanto o Yang. Então, de modo geral, tá, gente? Sempre de modo geral. Na auriculoterapia, a minha principal indicação é massagear toda a orelha para difundir circulação no corpo todo, promover circulação em todo o corpo da pessoa. Mas podemos pensar especificamente em baço, estômago e rim, né? Pontos que deixei marcado aí nessa orelha. Também podemos ir lá para a cranioacupuntura de Yamamoto. Agora, como é um processo generalizado, volto a recomendar a mesma coisa que recomendei na aurículo. Estimule todo o couro cabeludo. E para isso, a minha indicação é a seguinte. É para puxar o cabelo? Não, não é para puxar o cabelo, mas encaixa bem junto ao couro cabeludo e tensiona a mão para fazer com que essa circulação local seja disseminada, aconteça mais, e aí em todo o couro cabeludo. Caso a pessoa tenha cabelo curto ou não tenha cabelo, fazer estímulos batendo com os dedos, fazer estímulo com um martelo de 7 pontas não é interessante porque ele vai promover sangria. Use eletroestimuladores, os massageadores. Então, massagear todo o couro cabeludo, estimular, tensionar o couro cabeludo para promover circulação no corpo de uma forma generalizada. Tá? Fibromialgia é um aspecto bem delicado, podem ser diversas síndromes. Então, não trate somente as dores do seu paciente, vá atrás da raiz, trate a condição que está gerando essa sintomatologia. Tudo bem? Então, peço para você, deixa seu like, seus comentários, suas dúvidas, críticas, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!